Este é o lacconcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte, a aula de hoje é Servidor Público, Administração Pública e a gente vai falar sobre Previdência do servidor público, matéria bacana, muito questionada em prova, nível médio, superior, Previdência é o ó, cai demais em prova. É óbvio que dentro da Constituição existem regras básicas sobre a Previdência, que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Vocês vão ter aula depois de Direito Previdenciário para servidor público com o professor de Previdenciário e lá ele vai afundar o pé na jaca. Ele vai detalhar situações, transições, tempo de contribuição de um regime para outro regime. Lá vai ser bem mais detalhado que a nossa aula de hoje. Hoje a aula é light, é tranquila, para a gente fechar servidores públicos dentro da Constituição da República, beleza? Vamos lá? Olha só o que a gente aqui no LAC preparou para vocês hoje. A gente segue aquela mesma tendência das aulas de administração pública. Conteúdo constitucional, doutrina de jurisprudência e questões de prova. Olha só, a gente viu na aula passada, ou melhor, na aula retrasada da retrasada, concurso. Depois a gente trabalhou remuneração do servidor público e a última aula foi sobre a carreira do servidor público. Fechando o ciclo de aulas sobre servidores públicos, a gente encerra com Previdência na administração pública dentro da Constituição da República de 1988. Quando a gente fala em Previdência de servidor público dentro da Constituição Federal, a gente tem que pensar o seguinte: regimes previdenciários, a Constituição fala de mais de um regime previdenciário. Tipos de aposentadoria, a Constituição fala de mais de um tipo, limites previdenciários, limites para ganhos, limites para acumulação, a gente vai ver isso hoje, e peculiaridades previdenciárias, né? Alguns detalhezinhos bem interessantes sobre a previdência do servidor público. Vamos lá? O que a gente vai trabalhar agora? Inicialmente, os regimes previdenciários. Isso é uma introdução ao direito previdenciário, também é uma introdução à previdência do servidor público na Constituição da República. No Brasil, hoje, existem basicamente dois tipos de regimes previdenciários. O regime geral de previdência social, leia-se INSS, o glorioso INSS, né? E aí, ao lado dele, nós temos o regime próprio de previdência social. O regime geral de previdência social é para todo trabalhador, é administrado pelo INSS, voltado para trabalhadores sujeitos ao regime jurídico de direito privado, a gurizada da CLT, exatamente, a gurizada da CLT. Já o regime próprio de previdência social, esse outro modelo, esse segundo modelo, que é paralelo ao RGPS, o RPPS é próprio para servidores públicos, regime próprio de previdência social. Ele é destinado aos servidores estatutários de cargos efetivos. Lembram nas aulas passadas que a gente viu aí concurso público, a diferença do cargo efetivo para o cargo em comissão, o contratação temporária? Isso tudo é base para a gente poder conversar um pouco melhor, com um pouco mais de detalhamento e profundidade sobre previdência do servidor. Porque o RPPS, é assim que eu vou chamar ele durante a aula de hoje, que é o regime próprio de previdência social, ele é para servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. Porque aqueles servidores ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração, aos empregados públicos e aos contratados temporários, o regime previdenciário é outro, é o RGPS. Olha que bacana. Regime Geral de Previdência Social, RGPS, vinculado ao INSS, destinado ao empregado público e ao trabalhador da iniciativa privada. Quando a gente fala em empregado público, a gente lembra de quem? Pessoal que trabalha no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, né? Já o regime próprio de previdência social, RPPS, né? Ele é destinado aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do DF, dos municípios, incluídas aí autarquias e fundações. Os dois modelos de previdência, tanto o RGPS como o RPPS, são de contribuição solidária e coercitiva, compulsória. Quando você tomar posse, meu amigão, minha amigona, ninguém vai chegar para você e falar assim: ô amigão, ô amigona, você tá afim de contribuir para o regime próprio de previdência social? Se você tiver, marque um xizinho aqui. Não existe isso. Isso aqui tem natureza tributária, exatamente, tem natureza tributária, tem caráter de imposição do Estado, você não tem opção, ou pega um ou pega outro. Na verdade, se você for servidor público estatutário, você só vai pegar o RPPS. Se você for empregado público, aí você vai no RGPS, mas não existe opção.
Tipo, quer contribuir? Não, não existe isso, não é cotinha. O governo federal, o governo estadual e o governo municipal não quer nem saber se você está feliz ou não com a Previdência. Você vai pagar. Todo mês é descontada na sua remuneração um valor X lá. Vocês vão ver isso na aula de previdenciária, a quantidade, qual é a incidência da Previdência na tua remuneração, se sobre a remuneração bruta, se sobre a remuneração líquida, se tem teto, se não tem, enfim. Fato é que vai ter que pagar, não tem pra onde fugir. Então lembra do seguinte, a informação importante desse slide aqui é o seguinte, são dois regimes de previdência. Um é geral, vinculado ao INSS, e outro é próprio, vinculado aos servidores públicos de todo o país. Detalhe, quando a gente fala em servidores públicos de todo o país, o RPPS, eu não estou dizendo que existe uma previdência para todos os servidores federais, para todos os servidores estaduais e municipais e do DF. Não, não existe uma só para todo mundo. A União tem o regime próprio de previdência social dos servidores públicos federais, das autarquias federais e fundações federais. Os Estados-membros têm o seu respectivo RPPS, é o regime próprio de previdência para os servidores estaduais. Município e DF, mesmíssima coisa, tá? Cada ente da federação administra o seu RPPS, diferente do RGPS, é um para o país inteiro. Seja um trabalhador da iniciativa privada lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um abraço para essa gauchada torcedora do Grêmio, do Colorado, né? Seja um trabalhador da iniciativa privada lá de Natal. Todo mundo está sujeito ao mesmo regime, que é o regime geral de previdência social. Já o RPPS não. Cada ente da federação tem o seu respectivo RPPS. Por exemplo, o município de Cuiabá pode ter um regime próprio de previdência social para os servidores da municipalidade de Cuiabá. O Estado tem o dele e a União tem o dela. Pronto. 3 instituições cuidando de previdência de servidor. O fato é que as regras básicas são idênticas para todo mundo, tá? Ambos são, como eu tinha dito, ambos são regimes de contribuição compulsória. Você não tem opção. E é solidário. O que quer dizer isso? Quando você, meu amigão, contribui, quando eu contribuo para a previdência própria, seja do RGPS, seja do RPPS, você não está contribuindo para a sua aposentadoria exclusivamente. Não. Você está jogando grana num bolo, num buraco, num cesto, num balaio que vai servir, essa grana vai servir para manter aposentadorias já concedidas e as que serão concedidas no futuro para você e para milhões de pessoas nesse país. A contribuição do regime geral de previdência e do regime próprio de previdência social ela é solidária. Isso quer dizer que a tua contribuição não é exclusiva tua. É diferente, muito diferente dos regimes, ou melhor, dos planos de previdência bancária, né? Aqueles planos de previdência, você vai ao banco e fala, olha, eu quero uma previdência privada para mim. Ah, beleza, quando você quer contribuir? Eu quero contribuir com X por mês. Essa grana é só tua. É só tua. No futuro, só vai para você. Só vai para você. Isso aqui é diferente. Isso aqui você joga o dinheiro num bolo e esse bolo tem que alimentar todo mundo, né? É um modelo muito interessante. Ele é um modelo que ainda funciona, mas precisa de uma atenção gigante. Porque como é solidária, como a contribuição é solidária, e você está contribuindo não só para a tua aposentadoria, mas como para aposentadorias já concedidas e aquelas que ainda serão concedidas de pessoas que nem trabalham ainda, deve existir um cálculo muito preciso que é chamado de cálculo atuarial. Esse cálculo atuarial, vocês vão ver com mais detalhe na aula de previdência, as duas previdências se utilizam dele para saber quanto você tem que contribuir hoje para que daqui a 20, 30 anos você possa se aposentar e a previdência ainda possa existir, né? Porque a contribuição solidária ela é baseada numa base de contribuições. Se a base diminui ou se a base aumenta, isso tem reflexo no futuro. E aí o cálculo atuarial é que equilibra essa situação. É muito bacana o sistema. Pena que no Brasil é tudo bagunçado, né? E aí o INSS, assim como o regime próprio de previdência social do servidor, tá tudo arrebentado. Mas o regime é legal, o problema é quem administra. Vamos lá. No RPPS, quem são os contribuintes? Quem é que contribui para manter o RPPS, o regime próprio de previdência social?
O ente público ao que o servidor público está vinculado, o Estado de Mato Grosso, a União, o município de Cuiabá, o município do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, enfim, o ente empregador, o poder público empregador tem que comparecer com a contrapartida dele. O regime próprio e o regime geral de previdência, eles têm uma característica muito interessante. O trabalhador paga e o empregador também paga. Ambos mantêm um valor X todo mês depositado lá. Quem mais mantém o RPPS? O RPPS é mantido por servidores ativos e os inativos. Muito cuidado com isso aqui, tá? E os inativos, em casos de provimento superior ao teto do INSS. Meu amigão, minha amigona, por favor, muita atenção nesse dispositivo aqui. Muita atenção nisso aqui. A Constituição da República de 1988 determina que o regime próprio de previdência social, diferentemente do regime geral de previdência social, ele será mantido por entes públicos, a quem o servidor está vinculado, e por servidores em atividade e também os inativos. O cara que está aposentado também está contribuindo, mas em qualquer condição que ele está contribuindo, e é justamente aí que eu quero que você tenha muita atenção. Em qualquer situação que o servidor aposentado tem que continuar contribuindo para a Previdência? Não. Não é. A Constituição é muito clara e muito precisa quanto a isso. Primeiro, servidor aposentado contribui, segundo a Constituição da República? Excepcionalmente, a resposta é sim, contribui. Em que condição? Quando a remuneração, o provento de aposentadoria, for superior ao teto do INSS. Bacana, né? Olha só o que a Constituição diz para nós. Ela diz o seguinte: no RPP... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso super curso online para o Instituto Federal do Pará 2016? Então convido vocês a acessar o nosso site lacconcurso.com.br, que nós estamos oferecendo um super curso online muito competitivo para 3 cargos. É isso mesmo, olha só. O primeiro cargo é o cargo de auxiliar em administração, curso completaço, com investimento de apenas 10 mensalidades de R$20. Para o cargo de assistente em administração, nível médio, o curso completaço também, bastante revisado, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo, o investimento é de apenas 10 mensalidades de R$25. E nós temos também um curso super básico. Tá? Professor, por que o curso super básico? Porque nós não temos 100% do conteúdo para o cargo de administrador. Tá? Nós temos aí aproximadamente mais de 95%, você pode ter certeza. E digo para vocês, conteúdo altamente competitivo. Professor, como é que funciona? Gente, é muito simples, você acessa o nosso site, lacconcurso.com.br, tá? A legenda aqui no endereço do site, né? Aqui debaixo do vídeo. Você se cadastra, se matricula, você pode pagar em cartão de crédito, boleto, você terá 90 dias de acesso, tá? Esses 90 dias de acesso você terá direito a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E aí, professor, só isso? Não, agora vem o principal. Gente, estudar por estudar não adianta. Você tem que ter algo maior. Você tem que ter um projeto pedagógico. Então, aqui no La Concurso, nós temos o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Ou seja, você terá um treinador pessoal para esse concurso. Estude em regime de metas. Essa metodologia vai lhe proporcionar para vocês uma meta por dia. E pode ter certeza, se você cumprir a meta lá no dia 5 de junho de 2016, você vai lembrar do La Concursos, porque você estará competitivo. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.